Olá, Félix, meu nome é Marco Antônio, sou professor de inglês do segundo ano científico. Vou comentar a prova do SSA para vocês. Vou tentar comentar questão por questão. Eu acho que é bem honesto a questão de abordagem de inglês na prova do SSA. Por quê? Porque do jeito que está lá no edital, eles cobram na prova. Evidentemente que eles não dão dica de como vão ser as questões, é óbvio. Mas o que está lá, eles cobram aqui na prova. Então vocês puderam ver, tá, a 7, que seria present continuous, a 8, que seria presente perfeito, a 9, que seria voz passiva, 10, que seria o going to future, a 11, que seria discurso reportado, que depois a gente vai conversar sobre ela, porque eu não gostei da resposta que eles tentam dar. Então a gente contestou essa questão aí, tá certo? E finalmente a última, que é de compreensão de texto, que eu acho que sempre está muito aquém do nível, pelo menos do nosso alunado aqui. Tá? Então vamos comentar questão por questão com vocês agora. Então a número 7, tá? Desire, provavelmente algo que está acontecendo agora, no momento da fala. Então qual é o tempo que a gente usa? Present continuous, que é justamente a junção do verbo to be mais um verbo principal com ing. Então se tem a pergunta, o aluno não pode esquecer nunca. Se tem um sujeito, o que é que acontece? O verbo fica na frente do sujeito, então há inversão. Então nesse caso fica is it happening. Não pode esquecer jamais que se tem um verbo to be, o verbo principal vem com o ing depois. A questão 8 seria, na verdade, um present perfect, onde o sujeito é she. Então, se o sujeito é she, a forma de verbo para present perfect é has, no caso do auxiliar, tá? E o verbo principal seria got. Então, has she got at her job at 10? Se vocês não entenderam essa pergunta, to get, na verdade, eu não gosto muito da preposição at. É to get to, que seria justamente o verbo frasal para arrive, que é chegar. Então aqui ele estava perguntando, ela chegou no trabalho às 10, para quem não entendeu essa pergunta. A 9, muito tranquila, a gente trabalhou muito dentro de sala de aula isso, e quem não sabe passiva em inglês é porque não sabe em português, que é igual, sem tirar nem pôr. Então o aluno precisa entender que a voz passiva é a junção do verbo to be mais o verbo principal no participo passado. Então, se eu digo eu abri a porta, é só trocar o objeto para sujeito na passiva, né? Então, a porta, acrescenta o verbo to be, no caso eu abri, então se é passado, o verbo to be vai para o passado. Então, a porta foi. Então, abrir, no caso, vai para o participo passado. Então, a porta foi aberta. E eu fica by me. Se bem que aqui, o que achei interessante, ele utilizou um verbo modal. Então, may, no caso, caberia o be depois e o learn sairia do participo passado. Caberia a resposta aí para a letra E. Different cultures may be learned by students. O 10, uma questão bem interessante, mas eu achei facílima. Se o aluno percebeu que era going to, depois do to, o que é que eu faço? Coloco no infinitivo sem o próprio to, na forma base. Então, a letra E, spend. A 11, para mim, a UPE, mais uma vez, não sei se é irresponsabilidade, não sei de quem faz essa prova aqui, realmente não tem tanta segurança, às vezes, no que faz. Porque eu, inclusive, tirei uma xerox de uma gramática chamada Essential Grammar Use, de Raymond Murphy, tá? Que é da Cambridge University Press, e ele deixa bem claro o seguinte: se eu uso o verbo para reportar tell, eu tenho que dizer para quem eu tell, no caso, para quem eu disse. Se eu uso say, eu não preciso dizer. Se eu disser, eu digo to. Say to someone, mas tell, eu sou obrigado a dizer tell someone. Esse depois de tell não pode ficar sem nada, não. Então, o que está faltando aí, eles quiseram forçar a barra para a letra B, seria Linda told, mas cadê o pronome oblíquo para quem Linda told? Tá? O restante realmente está correto, mas aí falta o pronome oblíquo. Então, nesse caso aí, a letra C, Linda told me. Mas aqui o problema é o seguinte: esse aí quem é? Não é Linda? Então deveria ser Linda told me, she, porque na verdade eu troquei do I para she, que foi a Linda que disse a frase. Então, em vez de ser you, não deveria ser her, no caso que a letra C está propondo, deveria ser me. Então, o correto deveria ser Linda told me, she could see me tonight. Mas aqui nenhuma alternativa traz isso. Eles querem forçar a barra para a letra B, como sempre querendo forçar uma barra aí para ver se cola, tá? Mas infelizmente, mais uma vez o bem, vocês fizeram uma coisa errada e, por favor, corrijam. Não tenham medo de dizer errei. No caso, a última questão seria uma questão de interpretação de texto. Mais uma vez, inclusive, esse é o livro que a gente adota aqui no Colégio Motivo.
É o Globe Tracker da Macmillan. E esse aqui é o primeiro texto do livro. Então, como é English the Global Language, eles colocam, na verdade, a parte do primeiro ano, não é, tem esse texto aqui, e ele coloca um texto do primeiro ano para o segundo ano. Tudo bem que você queira aliviar a questão de nível, tá certo? De nivelamento. Mas, ao mesmo tempo, você percebe aqui que os caras não têm o menor cuidado, rapaz, para ir acrescentando no nível das questões. Então, assim, foi um problema para mim, um problema sério, porque no primeiro ano o aluno não precisava fazer inferência por conta da segurança dele, eu até fiquei calado. Mas no segundo ano, ele já deve ter um banco de vocabulário, porque, querendo ou não, esses meninos estudam inglês desde a quinta série. Muitos colégios já começam a partir de alfabetização, no caso do primeiro ano. Tá? Então, eu acho que deveria caprichar um pouquinho mais no nível do texto, porque isso frustra a gente e frustra os meninos. Tá? Mas o gabarito está completamente correto e falava sobre inglês, uma língua global. O texto é extremamente interessante, mas o nível é baixíssimo. Um abraço, até a próxima.